Muito boa tarde, bem-vindos. A Fundação Amélia de Mel lança hoje duas importantes obras integradas na coleção 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. A primeira reúne testemunhos sobre o património arquivístico da CUF, com o nome O Arquivo Histórico CUF Alfredo da Silva, um passado com o futuro. É uma obra coordenada pelo professor Álvaro Ferreira da Silva, da Nova School of Business and Economics. A segunda é centrada na presença indelével da CUF no Barreiro. Arte, arquitetura e urbanismo na obra da CUF no Barreiro, 1907-1975, é da autoria da investigadora Ana Lourenço Pinto. Recordamos agora a figura ímpar que foi Alfredo da Silva, pelo seu empreendedorismo, liderança e contributo para a economia e sociedade portuguesas. Viveu o regicídio, 2 guerras mundiais. Lidou com os tumultos das longas greves operárias. Sobreviveu a 3 atentados. Viveu exilado em Madrid e Paris. Sofreu as consequências da Grande Depressão. Esteve a um passo de perder tudo. Tenho a honra de reportar que a indústria portuguesa perdeu a sua figura mais proeminente, com a morte aos 71 anos do Sr. Alfredo da Silva. Para Alfredo da Silva, as adversidades eram estímulos. Eu, quando sinto resistências surdas, redobro de energia e de ação direta. Enquanto Portugal vivia a transição da monarquia para a República, Alfredo da Silva criava no Barreiro as bases para um dos maiores grupos empresariais da Europa. Dos químicos aos sabões, dos têxteis à metalomecânica, em simultâneo construiu um conjunto incomparável de infraestruturas sociais, com escolas, infantário, despensa, refeitórios, posto médico, maternidade, grupo desportivo, cinema. Havia quem lhe chamasse um país dentro do país. Em pouco mais de uma década, a CUF passou de 100 empregados para 2.000 em 1917 e para 16.000 em 1930. Transformava-se assim no maior grupo industrial da Península Ibérica. Que o país não tem, a CUF cria. Diversificar, interligar e inovar. As áreas de negócio estendiam-se aos transportes marítimos, construção e reparação naval, banca e tabacos. A CUF acrescentou a Sociedade Geral, a Casa Tota, a tabaqueira. Aluno brilhante com um dom extraordinário para os negócios e uma determinação férrea. Fatores-chave que conduziram Alfredo da Silva ao lugar de maior industrial português do século XX.
Não há, entre os nossos intelectuais, artistas, jornalistas ou políticos, alguém cuja iniciativa e poder de coordenação se compare com os de Alfredo da Silva, no campo industrial. A Dom Manuel de Melo deu permissão que casasse com a sua única filha, desde que casasse também com a CUF. E assim aconteceu. Alfredo da Silva morreu em 1942, mas o seu legado foi ampliado pelos descendentes Melo. No auge da sua atividade, por altura do 25 de abril de 74, o Grupo CUF era o maior grupo privado português, com 110 mil empregados e 5% do PIB nacional, ao nível dos maiores da Europa. Grupo José de Melo e Nutrinvest são hoje herdeiros do legado familiar e empresarial de Alfredo da Silva. O que tivemos de lutar foi muito. Não é ocasião para se enumerar. Conseguiu-se. É o principal. Para já, ouvimos o Padre Francisco Mota, diretor-geral da Brutéria, que hoje nos recebe e acolhe neste evento. Muito boa tarde, Padre Francisco Mota. Boa tarde, em nome da Brutéria, muito bem-vindos. É uma alegria receber este lançamento, estes dois lançamentos na Brutéria, uma casa de cultura dos jesuítas portugueses que procura colocar em diálogo, gerar encontros entre a tradição da fé cristã e as culturas urbanas contemporâneas do mundo no qual vivemos. Agradeço muito ao Dr. Vasco de Melo e ao Dr. Jorge Quintas por este desejo de que estes lançamentos tenham lugar nesta casa. Tenho pensado que há pelo menos três coisas que de alguma forma unem a Brutéria a Alfredo da Silva, à CUF, à Fundação Amélia de Melo. A primeira tem que ver com o facto de tanto a Brutéria quanto a Alfredo da Silva serem instituições centenárias. Alfredo da Silva comemoramos 150 anos este ano. A Brutéria no próximo ano celebrará 120 anos de vida e por isso estar entre irmãos em idade a nós dá-nos alegria. Em segundo lugar, este compromisso permanente que a Fundação Amélia de Melo, que Alfredo da Silva, que todo este grupo empresarial teve sempre com o desenvolvimento do país, com o desenvolvimento social do país, é também partilhado pela Companhia de Jesus, pela Brutéria em particular, e mais uma vez, outra coisa que a nós nos dá a alegria de poder receber estes lançamentos nesta casa. Finalmente, este desejo do qual falaremos daqui a pouco, de dar vida aos arquivos, transformar arquivos em instrumentos, ferramentas de futuro. É aquilo que a Brutéria pretende ser e por isso é uma grande alegria podermos associar-nos a estes lançamentos, à Fundação Amélia de Melo, esta celebração do centenário de Alfredo da Silva, para podermos em conjunto perceber como é que a tradição que herdamos pode ser posta ao serviço do futuro e do país, da construção daquilo a que nos propomos enquanto sociedade. Obrigado a todos. Obrigada a nós, Padre Francisco Mota. Agora tenho o gosto de passar a palavra ao Dr. Vasco de Melo, Presidente da Fundação Amélia de Melo. Muito boa tarde, Dr. Vasco. Muito boa tarde a todos. Muito obrigado. Umas muito breves palavras. Em primeiro lugar, ao nosso anfitrião, ao Padre Francisco Mota, diretor-geral da Brutéria, que nos acolhe aqui nestas magníficas instalações. Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Dr. Frederico Rosa, Professor Manuel Braga da Cruz, Presidente da Comissão das Comemorações dos 150 anos de nascimento de Alfredo da Silva, Dr. Henrique Mota, da Principia Editora, caros autores, ilustres participantes nesta sessão, minhas senhoras e meus senhores. Umas brevíssimas palavras para agradecer a vossa presença, o que faço de forma muito reconhecida, ciente do vosso interesse em estudar e conhecer a história, em preservar e proteger a memória, condições indispensáveis para tirarmos as devidas lições do passado e pensarmos nas melhores opções para o futuro. Como todos sabem, estamos a desenvolver um plano de iniciativas
e eventos relativos à comemoração do nascimento do meu bisavô, Alfredo da Silva, que ocorreu há 150 anos, figura ímpar da sociedade portuguesa e fundador do Grupo CUF. Neste contexto, merecem destaque os vários projetos de investigação e de estudo, bem como a realização de conferências temáticas que visam lançar a discussão sobre temas relevantes para a sociedade portuguesa. Muitos desses estudos estão ligados diretamente às atividades do Grupo CUF, à sua contribuição para a economia portuguesa, à criação ao nível da engenharia e da gestão da chamada Escola CUF e à concretização de uma obra social marcante, mesmo quando a perspectivamos em termos europeus. Na presente ocasião, vamos ter o lançamento de duas obras que se inserem no plano das comemorações, seguido de um debate que aborda o tema Arquivos e Memória. A primeira obra apresentada apresenta o projeto de arquivo da Fundação, que tem como coordenador o professor Álvaro Ferreira da Silva, aliás, o responsável científico em representação da Faculdade de Economia e Gestão da Universidade Nova de Lisboa, pelo projeto de criação do Arquivo Histórico da Fundação, o Arquivo CUF Alfredo da Silva. A segunda obra é da autoria da doutora Ana Lourenço Pinto, uma jovem investigadora que nos apresenta a memória patrimonial, social e artística da enorme obra industrial que foi desenvolvida no Barreiro e no Lavradio e que ainda hoje vincam a sua identidade desde os bairros sociais aos grupos desportivos, às escolas ou mesmo aos edifícios religiosos. Saúdo-a particularmente e faço votos que mais jovens investigadores portugueses se interessem pelo estudo da história empresarial e social do Grupo CUF. Sei que teve um excelente apoio do Arquivo Municipal do Barreiro e da empresa Baía do Tejo, que também guardam muita documentação histórica de assinalável interesse, o que deve ser aqui realçado com o devido elogio e cumprimento. A terminar, gostaria de saudar e agradecer a todos os participantes nesta sessão pela disponibilidade manifestada em estarem aqui presentes e, de modo muito especial, ao Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Dr. Frederico Rosa, ao Sr. Presidente da Baía do Tejo, Dr. Jacinto Pereira, e ao Dr. Pedro Penteado, da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Bibliotecas, cuja presença nesta iniciativa da Fundação Amélia de Melo muito nos honra. Muito obrigado. Muito obrigada, Dr. Vasco Melo. A obra de Alfredo da Silva estará sempre ligada ao Barreiro. Ouvimos, por isso, agora o Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Frederico Rosa. Muito boa tarde. Muito boa tarde. Antes de mais, Dr. Vasco Melo, permite-me, na sua pessoa, saudar todas as pessoas que contribuem para estas comemorações, e são muitas, não só as pessoas que dão a cara, mas todas as pessoas que estão nos bastidores, porque realmente são um momento único. E falar de Alfredo da Silva e falar do Barreiro é quase que falar da mesma coisa. Mas o meu desafio é sempre não falar apenas do passado. E gosto sempre de relembrar que hoje temas estão, eu diria, do nosso dia-a-dia. Quando falamos de empreendedorismo, olhamos para trás e vemos que Alfredo da Silva foi um empreendedor. Quando falamos de responsabilidade social, olhamos para trás e vemos toda a obra social, na saúde, na parte da escolaridade que Alfredo da Silva fez. Mas também temas que dizem tanto aos nossos jovens. Quando hoje falamos de clubes de empresa ou de SADs, como está na ordem do dia, olhamos para trás e vemos a CUF e todo o trabalho que teve desportivo na formação de homens, mas também na formação de atletas que deram a cara e defenderam as cores nacionais. Apresentamos aqui duas obras que também são centrais para o Barreiro. Não só porque nós no Barreiro, em conjunto com a Baía do Tejo, estamos a fazer e a celebrar e a criar raízes como uma autêntica cidade dos arquivos, recuperando a memória e a história, mas acima de tudo para poder lançar o futuro, mas também o nosso património. O património que Alfredo da Silva e a CUF deixaram no Barreiro, que não pode apenas ser um traço da memória, tem que ser também uma projeção para o futuro. É por isso que também temos muito orgulho, em conjunto com a Baía do Tejo, ser numa antiga fábrica da CUF, que hoje vai nascer
uma startup do Barreiro que possa acolher jovens a fazer aquilo que Alfredo da Silva nos ensinou. Se o país não tinha, a CUF criava, e nós temos que recuperar, para todos nós, o exemplo, a tenacidade, mas também uma marca, que é uma marca que não queremos perder, queremos recuperar e queremos ter muito orgulho nela, que é o ser fabricado no Barreiro e o ser fabricado em Portugal. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Vai ser com certeza mais um momento importante nesta efeméride que merece ser celebrada, merece ser aprendida por todos os mais jovens, porque o passado está cá para nos dar conhecimento, mas o futuro fazemos nós todos os dias. Muito obrigado. Obrigada a nós, Frederico Rosa. Chamamos agora o professor Álvaro Ferreira da Silva, o coautor da obra O Arquivo Histórico CUF Alfredo da Silva, um passado com o futuro. Muito boa tarde. Muito boa tarde a todos. Gostaria de saudar todos os presentes, todos acompanham esta sessão, quer neste espaço, quer online. Naturalmente, gostaria de saudar o Dr. Vasco de Melo, Presidente da Fundação Amélia de Melo, que patrocina estas iniciativas no âmbito da comemoração dos 150 anos de nascimento de Alfredo da Silva. O Sr. Presidente da Câmara Municipal do Barreiro, Dr. Frederico Rosa, o Presidente da Princípio Editora, Dr. Henrique Mota, a autora do outro livro, da outra obra que vai ser também lançada nesta ocasião, Dra. Ana Lourenço Pinto, e uma palavra especial para os nossos anfitriões, a Brutéria, na pessoa do seu Diretor-Geral, o Padre Francisco Mota. Este livro une dois propósitos. O primeiro, apresentar a evolução do arquivo e o trabalho de organização arquivística, através de dois capítulos da autoria quer de Catarina Reis, quer de Filipe Fernandes. O segundo propósito sinaliza diferentes temas da história do Grupo CUF, tratados através da documentação do arquivo. Isabel Cruz analisa a indústria química e a trajetória de inovação na CUF. Gilberto Gomes aborda o trabalho no complexo industrial do Barreiro, desde os quadros aos trabalhadores da linha de produção. João Francisco Fialho traça a evolução da marca CUF ao longo de 3/4 de século. Eu próprio analiso também o grupo, desde a sua emergência até à nacionalização, e num outro capítulo o papel da CUF na introdução da consultoria de gestão em Portugal. Procurou-se que estes capítulos não fossem um repositório de estudos de índole académica, mas que apresentassem diferentes facetas da história do grupo de uma forma rigorosa, mas acessível e sintética. Eles aqui estão para que façam o vosso próprio juízo. Este livro tem como subtítulo Um passado com o futuro. E é precisamente este movimento pendular entre passado e futuro que gostaria também de salientar. A criação do arquivo é simultaneamente um testemunho de passado e um testemunho para o futuro. De passado porque se trata do espólio arquivístico de mais de um século de história sobre o legado empresarial de uma família com uma longevidade excepcional no mundo dos negócios no nosso país. É também um passado de preservação e um testemunho desse passado de preservação. Não o devemos esquecer, porque senão o arquivo não seria lançado nesta altura. No meio de todas as vicissitudes e circunstâncias das últimas 4 décadas e meia, foi possível preservar um conjunto volumoso e valioso de documentação. Gostaria de mencionar 2 nomes, e perdoem por isso todos os que não vou nomear, 2 nomes que no plano da decisão tiveram um papel maior neste passado de preservação. Os engenheiros João de Melo e Leal da Silva. Também é justo referir a equipa operacional que cuidou deste arquivo durante cerca de 20 anos. A Dona Maria do Carmo Alves, a Doutora Isabel Cruz e o Doutor Gilberto Gomes, os 2 últimos aqui presentes, apoiados pela Bondalti, ex-CUF. Ainda sobre a preservação deste passado, uma palavra para um outro protagonista. Alguém que é um misto de eficiência e descrição. E é exatamente esta última característica, a da descrição, que me leva a pensar que a pessoa em causa não me vai deixar escapar sem um reparo crítico.
porém arrisco, porque é elementar justiça referir o nome do Dr. Jorge Quintas, secretário-geral da Fundação Amélia de Mel. Deixemos o arquivo como testemunho do passado e centremo-nos no presente e no futuro. Este arquivo só existe devido à iniciativa e ao empenho da Fundação Amélia de Mel. Trata-se de um esforço apenas possível por parte de uma organização que reconhece a importância da preservação da sua memória. Constitui igualmente um ato expressivo de responsabilidade social ao tornar acessíveis à sociedade fontes para o seu conhecimento. Ao criar o arquivo CUF Alfredo da Silva, a Fundação Amélia de Mel deu um passo decisivo para preservar o seu património histórico e para o transformar numa fonte de memória que faça do passado futuro. Porém, a possibilidade de fazer do arquivo esta máquina do tempo que assegura um movimento pendular entre o passado e o futuro só é possível quando o espólio arquivístico alimenta o conhecimento. Apenas a mobilização dos investigadores para o estudo desta documentação poderá transformar o arquivo em fonte de saber sobre a economia e sociedade portuguesas. Também aqui a Fundação sinaliza o caminho ao promover um conjunto variado de estudos que utilizam este espólio no quadro das comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. Em suma, a comunidade científica pode agora contar com um arquivo de referência para o estudo da história económica e empresarial. Faço votos para que a própria comunidade empresarial encontre aqui uma fonte de emulação para a preservação de outros arquivos de empresas portuguesas. Na pessoa do Dr. Jorge de Mel, presidente da Fundação, gostaria de expressar o quanto as comunidades científica e arquivística reconhecem este esforço ímpar no nosso país. A criação deste arquivo permite o conhecimento sobre uma empresa, um grupo, as comunidades locais em que a atividade deste grupo se desenvolveu, como é o caso do Barreiro, promove o conhecimento sobre o Portugal que somos e o modo como o nosso país pode contribuir para uma história comparada da empresa. Muito obrigado. Obrigada a nós, professor Álvaro Ferreira da Silva. Convido agora a juntar-se a nós, a autora da segunda obra que hoje apresentamos, Arte, Arquitetura e Urbanismo na obra da CUF no Barreiro, 1907-1975, a investigadora Ana Lourenço Pinto. Muito boa tarde. Saúdo todos os presentes e os que acompanham esta transmissão online. Ora bem, este livro nasceu da proposta endereçada à Baía do Tejo em 2015, no sentido de proceder-se pela primeira vez e de forma integrada à investigação sobre o conjunto de edifícios resultantes da atividade da Companhia União Fabril no Barreiro. Com efeito, a área de trabalho das ciências da arte e do património pode ser levada a cabo em contexto empresarial, com o suporte das instituições tutelares, acrescentando valor aos bens patrimoniais sob sua responsabilidade. Pelo apoio à produção deste trabalho, a primeira palavra de agradecimento vai justamente para a administração da Baía do Tejo. Tive assim o privilégio de poder aprofundar a compreensão deste contexto histórico extraordinário que se desenrolou entre 1907 e 1975, numa expansão industrial sem precedentes em Portugal e que se materializou além das fábricas. É por isso que contemplamos o património industrial, propriamente dito, e o restante património em contexto industrial, construído no meio fabril ou em propriedades da CUF no Barreiro, mas vocacionado para a função social de apoio aos trabalhadores e às suas famílias. Foi o caso dos sucessivos bairros operários, com os equipamentos de abastecimento de bens e serviços de saúde, de educação e até mesmo de lazer que forneciam aos seus habitantes. Traçamos a evolução histórica de cerca de 70 anos da busca constante da empresa pela dignificação do território, com intervenções e opções estéticas qualificadas, através de obras de arquitetos e artistas de renome contratados para o efeito. Só as intervenções do arquiteto Luís Cristino da Silva bastariam para comprovar a ação polivalente da CUF no território. Com o mausoléu monumental de Alfredo da Silva, em colaboração com o escultor Leopoldo de Almeida, reforçou o discurso artístico no domínio do simbólico. Nas moradias dos engenheiros, atualizou a arquitetura habitacional no bairro de Santa Bárbara. Com o plano de urbanização do bairro Novo, colocou o Barreiro na vanguarda da discussão sobre o urbanismo moderno em Portugal.
Mas não poderíamos deixar de parte outros reflexos da CUF no Conselho, que atestam como a obra social se foi adaptando aos tempos, até à nacionalização do grupo em 1975. A cedência de terrenos da empresa para projetos sociais, como o Externato Diocesano Dom Manuel de Melo, o Parque Desportivo Fabril e o bairro de habitações económicas da Caixa de Previdência do Pessoal, revelam o progressivo afastamento do dito paternalismo industrial inicial e o aumento da oferta educativa, desportiva e habitacional no Concelho, sempre pautada pela qualidade artística. Ainda assim, o impacto da Companhia União Fabril ultrapassa mesmo os limites das suas propriedades, interpelando os barreirenses em vários locais do dia-a-dia, por vezes de forma insuspeita. Se o monumento a Alfredo da Silva se tornou incontornável no centro da cidade, desde que foi inaugurado no centenário da CUF em 1965, será uma provável surpresa para o leitor descobrir tantas outras obras do património local que receberam o contributo da empresa, quer na sua construção, como na dotação de recheio artístico, desde as coletividades aos edifícios religiosos. A presença da CUF continua ainda assim a modelar a identidade coletiva deste Concelho na memória e na paisagem patrimonial. Ora, na tentativa de complementar a bibliografia e a documentação consultadas, o trabalho de campo e os testemunhos recolhidos ao longo do projeto, pudemos contar com o contributo do Sr. Engenheiro Condinho de Araújo, então diretor dos Parques Empresariais da Baía do Tejo, é pois o destinatário do meu segundo agradecimento. A extensa documentação inédita localizada foi fundamental para sustentar o texto, mas também para ilustrá-lo com desenhos de arquitetura originais, fotografias de época e colocá-las em diálogo com o aspecto atual de alguns dos edifícios. Fica aqui o reconhecimento à colaboração de todos os técnicos dos arquivos consultados, em particular à tutela do Arquivo Municipal do Barreiro, o Sr. Presidente Frederico Rosa. Também uma palavra de gratidão à doutora Graça Filipe, cujo olhar experiente sobre o património industrial encorajou esta publicação, tendo feito o favor de redigir o parecer técnico que o validou cientificamente, bem como o prefácio da obra agora lançada. E mesmo antes de ter sido publicado, este trabalho já teve algumas consequências práticas, que demonstram como pode ser útil na salvaguarda do património, como a colaboração entre a Baía do Tejo e o Arquivo Municipal do Barreiro na digitalização dos processos de obra descobertos neste arquivo durante a investigação, em 2015, contribuindo assim ativamente para preservar os desenhos e documentos textuais originais. Em 2017, o trabalho foi igualmente remetido à Direção-Geral do Património Cultural para fundamentar o processo de classificação de alguns dos edifícios que havia sido submetido por um grupo de munícipes e que culminou em outubro de 2020 com o reconhecimento do Estado português de uma série de imóveis ligados à atividade industrial e à obra social da Companhia União Fabril no Barreiro e Lavradio, classificados como conjunto de interesse público. Percebemos então que é um livro sobre a história local do Barreiro, mas enquanto caso de estudo com impacto económico, tecnológico, social e das mentalidades à escala nacional, e vertido precisamente nos edifícios, nos conjuntos urbanos e nas obras de arte aqui abordadas e no seu valor de conjunto. Saúdo também a princípio a editora, aqui representada pelo Sr. Dr. Henrique Mota, por ter acolhido a publicação do trabalho de investigação, enaltecendo largamente a versão original. Obrigado também à Brutéria por nos receber aqui hoje na sua Casa de Cultura. Resta-me, por fim, agradecer à Fundação Amélia da Silva de Melo, na pessoa do Sr. Presidente, Dr. Vasco de Melo, o acesso ao arquivo CUF Alfredo da Silva, cuja documentação enriqueceu o trabalho. Aproveito também para felicitar os coautores da obra dedicada a este arquivo, também situado no Barreiro e que hoje também é lançada. Ao Sr. Dr. Jorge Quintas, muito obrigada por ter-me acompanhado ao longo de todo o processo que conduziu esta publicação. E também ao Sr. Professor Manuel Braga da Cruz e à Comissão das Comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, o apreço por ter aprovado a obra na coleção de publicações oficiais, ainda que não estivesse prevista inicialmente. Faço votos para que este livro seja um ponto de partida para a partilha de conhecimento sobre a arte, a arquitetura e o urbanismo legados pela CUF ao Barreiro e ao país, como um instrumento de cidadania informada, de compreensão e de gestão da cidade, com vista à salvaguarda e à dinamização deste conjunto, nas dimensões museológica, turística e de sensibilização patrimonial. Espero que outros investigadores no futuro possam acrescentar novo conhecimento ao tema, com a consciência de que o objeto de estudo não pertence ao investigador, mas a todos quantos queiram conhecê-lo e reconhecer o seu valor na história portuguesa do século XX. Obrigada. E por último chamamos Henrique Mota, da Princípia Editora.
Muito boa tarde. Saúde todos com uma breve palavra. Os anfitriões, a revista Brutéria e a Companhia de Jesus, o promotor desta iniciativa, a Fundação Amélia de Mel e o Grupo CUF, e também os autores destes 2 livros que hoje aqui apresentamos. Aos 2 autores, gostava de dirigir uma palavra especial ao professor Álvaro Ferreira da Silva e à doutora Ana Lourenço Pinto, porque sei quanto para eles é ingrato fazermos o lançamento da obra sem público. Este é sempre um momento de celebração em que os autores têm a oportunidade de encontrar-se com aqueles que com eles participaram de alguma forma no desenvolvimento da sua investigação e na obtenção do seu conhecimento. É pena que os tempos correntes não nos permitam ter esse encontro aqui, mas faço votos que em junho a prevista sessão de apresentação no Barreiro já se possa realizar com o público e nessa altura todos possam participar nessa sessão e obter os livros autografados pelos autores como tantos apreciam. Tenho também pena que muitos não possam visitar este excelente palácio onde está instalada a revista Brutéria, no centro da cidade de Lisboa, onde, como já nos foi dito, se encontram as culturas urbana e a tradição. E a tradição é feita também de livros e de arquivos, disso falaremos mais adiante, mas estes 2 livros são precisamente o encontro da investigação, a partilha do conhecimento, hoje tão próprios da sociedade moderna que aqui se encontra neste espaço. E por isso este é um local extraordinário para fazermos esta apresentação destes 2 livros. Felicito os autores de um modo particular e agradeço também ao Dr. Frederico Rosa, Presidente da Câmara do Barreiro, o apoio que deu a esta investigação, que dá à divulgação dos livros nos espaços públicos da Câmara Municipal do Barreiro e a todo o desenvolvimento desta coleção na qual nós, como editores, trabalhamos com grande entusiasmo, porque a publicação de livros não é só a impressão de páginas, é também um trabalho que se faz entre autores e editores, e esse é o trabalho que enriquece a vida dos editores e julgo que com ele os editores também enriquecem o resultado do trabalho dos autores. Felicito os autores, felicito a Fundação Amélia de Mel e agradeço à revista Brutéria por ter-nos acolhido. Boa tarde. Boa tarde, muito obrigada por ter estado connosco, Henrique Mota. Damos agora início a uma mesa redonda sobre arquivo e memória. Vai ser moderada pelo professor Álvaro Ferreira da Silva e conta com as presenças do professor Manuel Braga da Cruz, presidente da direção da Associação Portuguesa de Arquivos Históricos Privados. Dr. Pedro Penteado também está presente hoje, é diretor de Serviços de Arquivística e Normalização da Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas e, finalmente, o padre Francisco Mota, também diretor-geral da Brutéria. O debate inicia-se agora, por isso mesmo passo a palavra ao professor Álvaro Ferreira da Silva. Muito obrigado mais uma vez. Os presentes já foram apresentados e eu talvez gostasse de começar pelo Dr. Pedro Penteado, que é diretor de serviços da Direção-Geral do Livro, Arquivos e Biblioteca, para nos dar uma primeira visão sobre o trabalho que tem sido desenvolvido pela DGELAB, sobretudo relativamente aos arquivos privados. Mas sinta-se à vontade, Sr. Doutor, para expressar perante todo o público que nos vê de casa e aqui presente aquilo que tem sido feito pela sua Direção-Geral. Bom, em primeiro lugar, queríamos felicitar a Fundação por esta iniciativa, pela salvaguarda e valorização do seu património arquivístico, pela forma como o fez, envolvendo também a Universidade, envolvendo outras entidades públicas, e já vimos aqui alguns resultados hoje desse envolvimento. E esperamos que seja o início, digamos assim, de um processo de maior afinamento e difusão dos conteúdos do arquivo que estão à guarda da Fundação. Da parte da DGELAB, teremos todo o gosto, obviamente, em apoiar um processo desse tipo, também em disponibilizar desde já o portal português de arquivos para a difusão dessa informação arquivística tão importante para a comunidade enfim, científica e para a sociedade portuguesa em geral. E, portanto, é sempre com agrado que nós vemos
exemplo como este da Fundação, neste contexto, a abrir à sociedade o património arquivístico que tem sob sua custódia e permitir exatamente esse usufruto e essa exploração científica, se quisermos, e a possibilidade de conhecermos um pouco mais sobre a importância de Alfredo da Silva, da CUF, na sociedade portuguesa. Portanto, é sempre bom saber isso, tanto mais que nós sabemos que há um conjunto de debilidades ainda no meio empresarial português que não permitem, enfim, que este exemplo seja levado mais longe. E podemos aqui pouco falar um pouco mais sobre isso e como é que se pode contornar essa situação, que de facto é deficitária no contexto nacional. Deixem-me dizer-vos que a DGLab tem, a Direção-Geral do Livro, dos Arquivos e das Bibliotecas, tem procurado desenvolver um trabalho na salvaguarda e valorização destes arquivos desde há muito. Por um lado, aquilo que se calhar as pessoas conhecem mais, que é o tratamento dos arquivos empresariais, privados e empresariais que estão à sua guarda e a disponibilização, inclusivamente a disponibilização de imagens digitais. Portanto, temos milhões de imagens na internet e a possibilidade das pessoas consultarem no portal de arquivos essa informação. Mas não só. Há um trabalho que não se vê, que não é visível, da parte da DGLab, no sentido de conhecer, recensear a situação dos arquivos empresariais portugueses. Por exemplo, neste momento, temos uma frente aberta para identificar a situação dos arquivos de empresas que foram objeto de nacionalização. Estamos a fazer um trabalho sistemático nessa frente para podermos depois conhecer, permite exatamente encetar medidas de salvaguarda e de valorização de uma forma mais sistemática. E, portanto, esta leitura parece-nos crítica. Há outras formas que a DGLab tem de fazer esse trabalho de conhecimento, se quisermos. Por um lado, essa promoção que eu há bocadinho falava do Portal Português de Arquivos, como uma grande oportunidade para outras entidades no conjunto do país, públicas e privadas, disponibilizarem também por essa forma e acederem assim, digamos, a um público mais vasto. E neste momento temos, desde autarquias a outras entidades públicas, a disponibilizar muita informação nesse contexto, mas também todo o conjunto de informação que nós disponibilizamos nesta fase, de normas, de orientações técnicas, para valorizar e tratar convenientemente os arquivos que estão aí, digamos assim, a ser produzidos neste momento, mas que têm que constituir a memória do futuro, a memória próxima. E temos um conjunto muito vasto de orientações técnicas que fornecemos exatamente para essas entidades, nomeadamente no setor empresarial do Estado, que é uma das áreas que nós procuramos acompanhar muito e apoiar muito relativamente à boa gestão da informação. Nós acreditamos que as organizações empresariais conseguem, sempre que podem apostar nessa via, na via da sua memória organizacional, se quisermos, por um lado para efeitos de eficiência naquilo que é a sua gestão, mas também para efeitos, se quisermos até, por um lado um contributo para a sociedade, mas também as questões que têm a ver com imagem, marketing, prestígio, confiança, que podem dar também aos seus clientes e à sociedade sobre aquilo que é a sua marca identitária ao longo do tempo. E gostaríamos muito que este exemplo pudesse ser replicado exatamente por isso. E agora, o professor Manuel Braga da Cruz, que, para além de professor da Universidade Católica, ex-reitor da Universidade Católica durante mais de uma década, é o presidente desta comissão de comemorações dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, mas, para além disso, é o presidente de uma associação de arquivos privados. E era nessa condição que lhe fazia um pouco esta pergunta. O que é que a Associação de Arquivos Privados faz? Qual é a sua natureza? Para dar esse conhecimento a todos aqueles que nos seguem, não apenas nesta sala, mas sobretudo online. Muito obrigado pelo convite. Eu queria começar por felicitar os autores destas duas obras,
o autor e o coordenador, e felicitar o editor também, e felicitar a Fundação Amélia de Mel por ter publicado mais estes 2 livros. É que estes 2 livros são a exemplificação perfeita das intenções que presidem à comemoração dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, que é olhar melhor para o passado para melhor projetar o futuro. E estes 2 livros demonstram muito bem esta intenção. Para além de mais, estes 2 livros que chamam a atenção para o papel de Alfredo da Silva como industrial e empresário, vai recordar-nos, neste momento que estamos a viver, o quão importante é fomentar a iniciativa empresarial. Não há nada como dar a conhecer o que foi o esforço, o que foi a determinação, quais foram as dificuldades, como é que elas foram superadas para estimular o empreendedorismo. E, portanto, eu acho muito oportuna a publicação destas 2 obras. Acho muito interessante que um dos livros seja sobre o esforço de um grupo económico para preservar o seu próprio arquivo, o que não é muito frequente. Perguntava-me o que é que fazia a Associação Portuguesa dos Arquivos Históricos Privados. Nós ocupamos, sobretudo, dos arquivos familiares, e já não é pouco. E o que fazemos também não é muito, mas é muito importante convidar as famílias a preservarem a sua memória para construir a sua identidade. É a nossa intenção também chegar a um dia, se assim formos capazes, às instituições e particularmente às instituições empresariais. Mas o que eu gostaria de sublinhar é que há um grupo económico, como é o Grupo José de Mel, que dá tamanha importância ao seu arquivo, que o preserva, que o quer valorizar e colocar à disposição do público. É isso que nós queremos fazer com os arquivos privados, é preservá-los e dar-lhes utilidade pública. Os arquivos são muito importantes, desde logo, e em primeiro lugar, a título historiográfico. Não é possível fazer a história geral económica de um país sem fazer a história das instituições económicas e, particularmente, de instituições como esta, que foi, sem dúvida alguma, a mais importante iniciativa económica na transição do século XIX para o século XX e que se tratou de um dos maiores grupos industriais da Europa e do mundo. Portanto, do estrito ponto de vista historiográfico, é muito importante para a compreensão da economia portuguesa, da sociedade portuguesa, conhecer melhor a história do Grupo CUF. Mas também por uma outra razão, que é a necessidade de valorizar as identidades sociais. Nós estamos numa época em que assistimos a um individualismo crescente decorrente da globalização. A globalização individualiza cada vez mais. E as sociedades de consumo privilegiam cada vez mais as chamadas identidades de referência, as identidades das marcas. Ora, é muito importante, nesta conjuntura, fomentar as identidades de pertença, as identidades familiares, as identidades sociais e as identidades também empresariais. Porque as instituições, nomeadamente as instituições empresariais, têm todas uma cultura própria. Mesmo aquelas que julgam que não têm cultura nenhuma. Não há instituição sem cultura. Não há empresa sem cultura. E desse ponto de vista, a publicação deste livro sobre os arquivos, a sua organização e valorização, é muito importante para a definição, percepção, preservação da cultura deste grupo económico. E a cultura, todos o sabemos, não é apenas um conjunto de conhecimentos, é também um conjunto de valores que se praticam, que se vivem, que se traduzem na prática
e um conjunto de afeições, esta dimensão humana das culturas. E o grupo José de Melo é, a este nível, um grupo exemplar. Porque, infelizmente, nós não conhecemos muitos arquivos empresariais. Não é vulgar as empresas cuidarem dos seus arquivos. A maior parte das vezes consideram-nos arquivos mortos e alojam-nos em armazéns. Pode ser que um dia seja necessário, depois um dia é preciso o armazém e o arquivo acaba por ser desprezado, quando não marginalizado. Não foi isso que aconteceu com o Grupo José de Melo, que quis assumir a responsabilidade cultural muito importante de preservar o arquivo e de lhe dar esta utilidade pública, porque é um arquivo aberto. É uma iniciativa privada, e aqui venho à Associação dos Arquivos Privados. Não devemos pretender que o Estado faça tudo. O Estado tem uma capacidade limitada de tratar, classificar, disponibilizar os seus arquivos. É preciso que haja uma participação da sociedade neste esforço por preservar e dar utilidade aos arquivos. E, nesse sentido, eu acho que esta iniciativa privada de preservar um arquivo empresarial é, a todos os títulos, louvável. Eu aproveito para saudar a Fundação na figura do seu presidente e também na figura do seu secretário-geral, e aproveito para terminar para agradecer à Brutéria este acolhimento. A Brutéria é uma revista de cultura. Precisamente por ser de cultura, resolveu aceitar uma iniciativa que tem a ver com a cultura empresarial. Não é alheio, pelo contrário. Há aqui uma afinidade e uma proximidade muito grande. Muito obrigado por nos terem recebido e, uma vez mais, muitos parabéns pelo trabalho que os autores fizeram e que os editores tornaram público. O professor Braga da Cruz deu exatamente a deixa para a pergunta que eu iria fazer ao Padre Francisco Mota, como diretor-geral da Brutéria. A Brutéria, uma revista de cultura, estamos numa casa de cultura. É um pouco diferente deste tema dos arquivos, mas eu percebi que, afinal, não é tão diferente assim. Há aqui uma componente de espólio documental, de espólio com interesse também histórico, que eu gostava que partilhasse connosco. Com muito gosto, enfim, e mais uma vez, temos muito gosto de poder ter este lançamento nesta casa e este debate nesta casa. Dizia que a Brutéria hoje em dia é um centro cultural, de facto tem uma identidade clara, uma casa onde a fé cristã se encontra com as culturas urbanas contemporâneas, onde a tradição daquilo que corresponde à Companhia de Jesus se encontra de portas abertas com o movimento da cidade, com as preocupações e inquietações da cidade. Este termo encontro é muito forte para nós. E é forte não só de uma perspectiva pessoal, relacional, é forte também de uma perspectiva daquilo que o encontro entre o conhecimento do passado e do futuro pode significar, pode vir a provocar, pode vir a trazer. A Brutéria nasceu como uma revista de ciências naturais. Estamos muito longe desses tempos. Nasceu em 1902 como uma revista que publicava em temas de botânica, de zoologia, de divulgação científica, em sentido puro e duro. Ao longo dos tempos foi-se desenvolvendo, foi-se transformando numa revista com cada vez maior atenção a temas de fé, ciências e artes, depois a temas de humanidades e cultura, depois a temas de cristianismo e cultura. Lentamente, à medida que o tempo foi andando, a revista foi mudando os temas aos quais dava atenção e foi também mudando a forma de falar sobre estes temas. Quando os jesuítas regressaram a Portugal, depois da expulsão da República, mais ou menos em 1930, a comunidade da Brutéria, na altura, começou a juntar uma pequenina biblioteca com os restos daquilo que conseguiu encontrar do que havia antes da expulsão em 1910. As obras tinham ficado guardadas por amigos, por pessoas próximas e que foram sendo recolhidas primeiro e depois aumentadas através de aquisições da biblioteca, de donativo. A Biblioteca da Brutéria, desde 1930 até à mudança para esta casa em 2019,
passou de uma biblioteca inexistente a uma biblioteca que contempla 160 mil títulos e que acompanha também o desenvolvimento temático das preocupações dos jesuítas que foram trabalhando na Brutéria. Não é uma biblioteca só de filosofia, só de teologia, só de história dos jesuítas, uma biblioteca que tem uma série de componentes muito interessantes de história geral, de política, por exemplo, de sociologia. Nos anos 60 há um grande fundo de sociologia, sobretudo marxista, que era a altura em que os padres jesuítas estavam a tentar perceber o que é que estava a acontecer no mundo lá fora, não é? O que é que se estava a escrever, o que é que se estava a falar. Então nós temos que poder acompanhar isto e perceber o que é que está a ser dito aqui. Ou, também nessa altura, uma secção grande, vasta, de temas de sexologia, sobre métodos contraceptivos. Os padres da Casa da Lapa andavam a tentar perceber quais eram as preocupações, quais eram as inquietações das pessoas com as quais se cruzavam, para ver qual era a resposta que podiam dar a essas pessoas com as quais se encontravam e aos leitores da revista que tinham. Quando nos mudámos para esta casa, em 2019, percebemos que ter uma revista centenária é muito importante, ter uma biblioteca vasta, com um fundo de livro antigo muito considerável, é muito importante. Mas a somar a isso é preciso que a atenção que é dada numa casa de cultura à realidade urbana contemporânea, percebemos que essa atenção tem que ser permanente em termos de formatos, em termos de temas, e por isso nesta casa temos uma galeria de arte, temos uma livraria, temos este espaço que usamos com frequência para conferências, comunicações, apresentações de livros, workshops, para o qual trouxemos a revista e a biblioteca, mas na qual queremos oferecer uma visão nova, renovada, daquilo que o nosso olhar contemporâneo tem sobre o passado. Termino com uma nota simples. A Brutéria, de facto, não é um arquivo. Nós temos uma grande biblioteca que tinha um elemento arquivístico interessante. Quando mudámos para esta casa em 2019, enviámos para a Cúria Provincial, para a Cúria Central dos Jesuítas em Portugal, o espólio pessoal de muitos padres jesuítas que foram trabalhando ao longo de muitos anos e que tinham documentos pessoais de trabalho ou de cartas trocadas. Mas isso não é aquilo que nós guardamos nesta casa. Nesta casa guardamos esta biblioteca que tem 160 mil títulos e que, dia 23 de abril, reabrirá ao público para estar disponível num formato muito mais acessível. Dentro deste catálogo da biblioteca temos uma série de coisas muito interessantes, das quais destacaria uma pequenina coleção de livros autografados. Livros autografados por pessoas como Sofia de Melo Brainer, Agostina Bessa Luís, Egas Muniz, Joaquim Veríssimo Serrão, pessoas que ao longo das décadas foram cruzando com os jesuítas desta comunidade e foram beneficiando do trabalho desta biblioteca e daquilo que esta biblioteca permitia em termos de construção de conhecimento dos jesuítas que cá viviam, foram aproveitando esse conhecimento para elas próprias ganharem conhecimento que permitiu oferecer a outros e disponibilizar a outros. E como sinal de agradecimento a esta pequenina coleção de livros autografados que guardamos com muito cuidado numa secção especial da casa. Não somos um arquivo, mas temos todos estes anos de história que permitem pôr ao dispor daqueles que vêm ao nosso encontro a tradição desta casa e o conhecimento que foi adquirido aqui. Muito bem. Eu voltava exatamente a uma questão e gostava de colocar a questão que era o professor Manuel Braga da Cruz, que era o Dr. Pedro Penteado, que foi há pouco referida, e tem a ver exatamente com o lançamento de hoje. Esta é uma iniciativa ímpar, são raras as instituições, as organizações empresariais, que, por um lado, preservam um arquivo empresarial com esta dimensão e que, por outro lado, têm o cuidado de desenvolver um projeto arquivístico relativamente a esse arquivo. E a pergunta que eu lanço, tenho interrogado várias vezes sobre este tema, é porquê essa reduzida apetência das nossas organizações empresariais e, no fundo, também das próprias famílias. Eu creio que, mesmo em termos familiares, os arquivos é algo que é menos cultivado do que noutros países. Qual a razão que veem para esta situação? Ou seja, primeiro, porque é que os arquivos empresariais não são tão desenvolvidos como noutros casos? Ou seja, porque é que esta iniciativa da Fundação, do Grupo José Manuel de Melo, é uma iniciativa ímpar e não é uma iniciativa mais corrente? O professor Manuel Braga da Cruz quer partilhar? Eu diria que a razão pela qual muitas empresas
muitos grupos empresariais não valorizam muito os seus arquivos, tem a ver com alguma debilidade da cultura institucional. Não se valoriza suficientemente a importância de um arquivo para o desenvolvimento da própria cultura empresarial e permite-se que prevaleçam critérios pragmáticos de eficiência económica e por isso, como o espaço é muito importante e é caro, a maior parte das vezes quer-se libertar a empresa e os seus espaços destes arquivos. Perceber que um arquivo é importante para compreender o legado cultural de uma empresa, sobretudo quando uma empresa tem lastro histórico, ajuda muito a preservar o seu próprio arquivo. Bem, no caso vertente, eu penso que há a plena consciência do Grupo José de Mel de que estamos a falar da maior iniciativa económica algum dia verificada na história de Portugal. E, portanto, isto transcende o próprio Grupo José de Mel. Isto faz parte da história económica de Portugal, da história social de Portugal. E daí o sentido da responsabilidade social que leva a que um arquivo destes seja preservado e posto à disposição do público. Eu penso que é basicamente isto. Dr. Pedro Penteado, pode partilhar também. Não, eu considero que a leitura que o Sr. Professor Braga da Cruz, de facto, é muito pertinente. Há alguns aspectos também no contexto, se quisermos, legislativo português, que deveriam ser ainda melhorados para podermos ter um conjunto de práticas, digamos assim, nomeadamente quando há a relevância do património arquivístico das entidades, poder salvaguardar, nomeadamente em situações que impliquem, por exemplo, a liquidação de empresas, num contexto em que nós temos uma crise económica e empresarial, que, enfim, e este conjunto de situações das empresas que podem, em qualquer momento, falir, ocorre com alguma frequência e, portanto, temos de arranjar algumas formas complementares para salvaguardar algumas situações nesse contexto, mas, de facto, um problema de fundo é muito da sensibilização, melhor, da falta de sensibilidade, se quisermos, da parte de uma boa parte, enfim, uma parcela considerável dos gestores e responsáveis de muitas empresas também neste contexto. Aí era interessante também que os próprios cursos de gestão, por exemplo, pudessem acentuar a importância da informação e da gestão da informação, não apenas da componente, digamos assim, patrimonial, mas da boa gestão da informação para maiores níveis de eficiência da informação, porque se houver esse acarinhamento, digamos assim, da informação desde o início, há uma maior probabilidade de compreender a importância estratégica da informação, até para, se quisermos, a área produtiva. Estou a recordar-me, creio que é a Visa Beira, que no âmbito do seu trabalho com a produção da Vista Alegre e da Fábrica Bordalo, tem-se servido bastante digamos, dos arquivos empresariais para novos produtos, por exemplo. Ou seja, há aqui todo um potencial que também é necessário colocar sobre a equação que os arquivos podem trazer neste contexto. Para além daqueles aspectos que falávamos há bocadinho, que o Sr. Professor Braga da Cruz salientou, relativamente à importância desses arquivos para a história das comunidades envolventes e a sociedade onde essas empresas tiveram pujança, digamos assim, não é? Então, há aqui vários fatores que têm que ser colocados em cima da mesa para compreender quais são de onde é que provêm essas debilidades, para as podermos depois ultrapassar e encontrar soluções nesse sentido. Uhum. E que formas, vê algumas formas de cooperação entre, referi-me há pouco, na sua primeira intervenção, da atividade da própria DGLAB relativamente
no fundo, a divulgação de práticas de normalização arquivística, de informação arquivística. Que outro tipo de colaboração é que acha que pode existir entre público e privado nesta natureza? Há todo um campo aberto aí em termos dessa colaboração público e privado. E acho que é um caminho fantástico se pudermos avançar nesse sentido. Esse caminho pode ser desenvolvido, por um lado, do ponto de vista do envolvimento até das associações empresariais ou associações, digamos, também que tratam os arquivos de família, no sentido da identificação, do maior conhecimento e do tratamento dos arquivos empresariais. A DGLAB tem, através dos seus serviços centrais e dos seus serviços regionais, digamos, distritais, os arquivos distritais, tem e procurará, dentro dos seus meios, digamos assim, apoiar exatamente essa sinergia que possa ser desenvolvida com iniciativas desse âmbito. Além de que todo um trabalho colaborativo, ainda por cima, atualmente, com a possibilidade de fazermos a identificação online de conteúdos, e há bocadinho falava do Portal Português de Arquivos como uma grande via, digamos assim, uma autoestrada quase, para podermos disponibilizar informação tratada convenientemente, e, portanto, todo o apoio técnico necessário para esse efeito, a DGLAB pode lá estar. Pode estar a reforçar exatamente esse caminho para termos a capacidade de fazer bom tratamento de informação, para podermos aceder rapidamente e melhor a essa informação em termos sociais. Entre outras iniciativas que seguramente é possível contar com a DGLAB na valorização destes arquivos. Muito bem. Eu gostava ainda de voltar, não gostaria, até porque, no fundo, a minha formação é de História Empresarial e o meu background de História Empresarial, e gostava de referir e de voltar a alguns pontos que foram referidos sobre arquivos empresariais, sobre a sua ligação à cultura da empresa e, no fundo, sobre esta ligação entre passado e futuro, que é o tema de várias intervenções falaram desta associação. E é um tema que eu prezo particularmente porque os arquivos e o espólio arquivístico têm, de facto, creio eu, esta função. E tem uma função que muitas vezes está associada aos meus colegas que são de gestão, de estratégia, nomeadamente, olham para as vantagens competitivas das empresas e definem vantagem competitiva da empresa tudo aquilo que é raro, inimitável e único. Ora, não há nada mais raro, nem inimitável, nem único do que um arquivo histórico. E é esta ponte que é possível fazer entre as capacidades que o arquivo histórico tem para projetar a própria organização no futuro, que eu gostava também de ouvir o vosso comentário. Eu acho que quer o Dr. Pedro Penteado, certamente, o professor Manuel Braga da Cruz, já referiram por várias vezes este aspecto, mas ainda gostava de ouvir mais sobre este tema. Olha, é interessante a pergunta que coloca, porque no que diz respeito aos arquivos familiares, uma das coisas que nós temos procurado fazer é sensibilizar as famílias que têm arquivos a classificá-los, preservá-los e dar-lhes utilidade pública. Organizámos 2 colóquios, um no norte do país e outro no centro, em fins de semana, e tínhamos as salas completamente cheias. O que significa que isto é uma temática que interessa a muita gente. Eu diria que, relativamente ao mundo empresarial, há aqui um trabalho a fazer. Um trabalho a fazer público e privado, que é o de sensibilizar as empresas para a importância dos seus próprios arquivos. E pode acontecer, como acontece com as famílias, que muitas vezes não têm condições para preservar os arquivos, a falta de espaço e tantos outros argumentos. Ora bem, no caso dos arquivos de família, e é um bom exemplo de cooperação entre o público e o privado, nós chegámos a ter um projeto de criação, e temos-o ainda, mas não está concretizado, de vir a criar um arquivo nacional dos arquivos privados. E quando digo privados, digo familiares, com a possibilidade de abrir. E confesso aqui que pensamos colocá-lo em Alcobaça.
Isto é, voltando a dar ao Mosteiro de Alcobaça uma função que sempre teve, a função de cartório real, onde estavam os cronistas mores do reino. E a Câmara Municipal de Alcobaça aceitou e aderiu a esta ideia de uma forma muito entusiástica, dizendo inclusivamente que suportava os encargos económicos desta iniciativa. Ora bem, eu acho que algo de parecido poderia ser feito com o mundo empresarial. Repara, assim como as famílias são muito sensíveis, se eu disser a uma família, dê-me o seu arquivo, e é para ser posto no 7º andar de um edifício da Reboleira, se calhar ninguém me dá. Agora, se eu peço um arquivo para ser colocado no Mosteiro de Alcobaça, se calhar isto é mais atrativo. Ora bem, é um exemplo que eu dou. Se criarmos condições para que alguns grupos empresariais e empresas se sintam motivados para entregar a um arquivo nacional que pode ter uma gestão privada ou articulando com uma iniciativa pública, há uma grande variedade de soluções, isto poderia contribuir para que muitas empresas não destruíssem, mas preservassem os seus arquivos. Talvez acrescentasse um aspecto interessante a esta leitura do professor Braga da Cruz, que é, provavelmente temos um debate para fazer relativamente àquilo que pode ser uma boa solução para o contexto nacional. E provavelmente a questão de uma solução, um modelo de uma solução distribuída pode trazer aqui alguma mais-valia. Isto é, casos em que claramente as empresas podem avançar e encontrar as suas soluções, como vemos aqui neste caso, e tirar a sua mais-valia e essa exploração do ponto de vista identitário ou do ponto de vista de marca, do ponto de vista inclusive de produção, como há bocadinho eu referenciava, mas também as situações em que associações empresariais podem ter uma intervenção importante. Estou-me a lembrar do caso da Grã-Bretanha, por exemplo, onde a Câmara de Comércio e Indústria teve desde cedo um papel importante relativamente ao fomento destes centros de arquivos. Podemos ter inclusivamente autarquias locais que têm aqui, e o Barreiro foi aqui um exemplo já hoje citado, um bom exemplo, podem ter um papel relevante a este nível. Quer no tratamento da sua informação, quer noutros que podem acolher e valorizar, e há muitos arquivos que neste momento têm informação, arquivos municipais que têm essa informação disponível. Noutros casos, nos arquivos de relevância em termos distritais, regionais ou em termos nacionais, nomeadamente aquilo que tem a ver com empresas, provavelmente do setor público empresarial, temos de pensar no enquadramento e na responsabilidade também que aí pode ser desenvolvida, quer pelas organizações que lhe sucederam, secretarias-gerais ministeriais, por exemplo, quer pelo Arquivo Nacional nas situações aplicáveis ou os arquivos distritais também nas situações aplicáveis. Portanto, há aqui provavelmente uma discussão a ter, um debate a ter sobre esta temática e um modelo distribuído pode ser eventualmente uma solução. Porquê? Porque hoje temos a possibilidade de, tecnologicamente, rapidamente podermos conectar toda esta informação e disponibilizá-la ao utilizador, independentemente de onde ela está salvaguardada, sublime, e, portanto, este modelo tem um alto potencial. E, mais uma vez, repito, o Portal Português de Arquivos tem aqui também esta possibilidade de conectar toda esta informação e distribuí-la e dar o acesso, digamos assim, à sociedade. Portanto, hoje temos a vida facilitada relativamente àquilo que se pode fazer sobre os arquivos empresariais. É hora de o fazer. Deixa-me só acrescentar uma informação interessante. Aqui há muito pouco tempo, aqui perto, foi realizado um encontro entre os arquivos das misericórdias distritais do país. E na altura, tive a ocasião também de participar, foi sugerido que as misericórdias desempenhassem a nível local um papel de atração da entrega de arquivos de família, porque as pessoas deixam à misericórdia património, em nome da solidariedade, e não percebem que há uma nova obra de misericórdia que é ajudar a preservar as identidades e que isso pode ser feito através dos arquivos. Portanto, sugerimos às misericórdias que, assim como elas próprias têm os seus arquivos, pudessem elas próprias
sugerir às famílias não nos entreguem apenas património imobiliário ou outro tipo de donativos, mas entreguem-nos os vossos papéis, que podem ter uma importância muito grande para a afirmação das identidades locais. Quem diz isto pode abrir a porta à imaginação para aquilo que poderia ser feito relativamente aos arquivos empresariais. Não sei se me permitem um comentário adicional. Estes modelos são interessantes quando há capacidade, por um lado, quando nós próprios, ou seja, quando as entidades recebem, tratam essa informação e tratam-na bem, porque isso, de facto, incentiva depois, e bem, são exemplos para essa recolha, não é? E, portanto, neste ponto de vista, as próprias misericórdias têm também aí um caminho a fazer, mas é uma via, aliás, já ocorre em alguns casos. Estou-me a recordar, quer queira, a Anadia, por exemplo, onde arquivos de família foram entregues e estão à guarda e estão a ser difundidos por este tipo de entidades. Portanto, aqui a questão é ter bons exemplos de tratamento de arquivos empresariais para poder também aí poder recolher e valorizar este tipo de património, não é? Há todo um caminho a fazer aí. Exato, eu penso que este exemplo, enfim, e o papel que a Fundação e o grupo tiveram na preservação deste arquivo, espero, foi esse um pouco o apelo que eu referi há pouco, que sirvam como uma ponte de emulação por parte de outras empresas, porque de facto é um exemplo ímpar e que mereceria ser seguido. Eu, neste caso, enfim, está... O Francisco Mota, o Padre Francisco Mota está um pouco esquecido, mas eu gostaria neste debate, gostaria de colocar uma questão, falámos há pouco, sobre o papel, por vezes, ingrato da memória. Há pouco, durante a tarde, sobre o papel ingrato da memória, porque a memória tem este sentido positivo, de projeção para o futuro, mas também pode ter algumas funções um pouco ingratas, porque no arquivo pode-se encontrar de tudo. Eu não sei se gostava de partilhar esse exemplo connosco. Penso que é um exemplo extremo, mas que é um exemplo muito interessante relativamente ao papel da própria memória arquivística. Eu já agora gostava de começar por dizer, eu não me sinto esquecido, eu estou embevecido a seguir esta conversa pela qualidade dos intervenientes e, portanto, é um privilégio poder estar aqui enquanto esta conversa decorre. Enfim. Falávamos há pouco de um caso que me parece interessante, não é história económica, de facto, é história política. Um caso que talvez algumas das pessoas que nos seguem conheçam. No final dos conflitos na Irlanda do Norte, depois da assinatura dos Acordos de Paz, em 98, em 2001, o Boston College, a Universidade dos Jesuítas em Boston, lançou um projeto de preservação da história oral, daquilo que tinha sido o envolvimento de um conjunto grande de pessoas nos conflitos, não é? Que nunca tiveram a terminologia de guerra por uma questão jurídica e que tem que ver com a coroa britânica, que não vale a pena desenvolver aqui. Pretendia ser um projeto secreto que recolhia depoimentos dos intervenientes dos conflitos, mantendo-os em sigilo durante uma quantidade grande de anos, até que pudessem finalmente ser divulgados, porque todos os intervenientes tinham morrido, assim como os seus sucessores diretos, enfim, seguindo as regras habituais que presidem estes casos de divulgação de arquivos onde há questões que podem ser criminalmente ativas, etc. Aconteceu uma coisa muito problemática a certa altura. Depois de ter começado todo este processo de recolha de depoimentos, depois de terem sido recolhidos depoimentos de pessoas que implicavam, por exemplo, o ex-primeiro-ministro irlandês nos conflitos, isto era um caso muito high profile nos depoimentos que foram recolhidos. Aconteceu que houve ali uma nabice numa publicação de uma das pessoas envolvidas neste projeto, que referiu, num livro que publicou, que este projeto existia e que estes depoimentos estavam a ser recolhidos. O que levantou uma grande discussão internacional sobre se estes arquivos podiam ser acedidos ou não pela polícia irlandesa, pela Interpol, por uma série de outras polícias e tribunais internacionais que poderiam ter autoridade sobre este caso.
havia depoimentos orais, havia microfilmes sobre uma série de documentos e textos. E levantou-se esta questão de saber, a partir do momento em que foi quebrado o sigilo, o que é que se faz com todo este arquivo que aqui está. A situação da Irlanda do Norte, como sabemos, até por estes dias que agora vivemos, é uma situação sempre volátil, onde o título de informador, não é, tout, foi sempre uma coisa vista como sendo um selo marcado nas costas que trazia grande perigo para o informador. Ele levantou esta questão de saber, a partir do momento em que um arquivo destes, que é suposto ser sigiloso e que implica pessoas vivas ou descendentes de pessoas diretamente vivas, é tornado público, qual é a obrigação da instituição que detém esta informação, se é divulgá-la, se é destruí-la, qual é a responsabilidade que tem para com aqueles que podem sofrer em relação à divulgação desta informação. É uma coisa que certamente o Dr. Pedro Penteado e o professor Manuel Braga da Cruz falariam do ponto de vista das implicações morais, éticas, daquilo que a preservação do arquivo tem, porque, como falávamos há pouco à tarde, há muitas pessoas do nosso mundo muito exemplares e muito veneráveis e muito admiráveis. Há poucas pessoas no nosso mundo que sejam absolutamente imaculadas. E a partir do momento em que há um arquivo que exaustivamente recolhe informação sobre temas polémicos, controversos, e que é tornado público, perceber... Isto é uma situação interessante de aplicar à história empresarial e arquivos empresariais. Não é? Qual é a obrigação que uma instituição que recolheu depoimentos durante muito tempo tem para com a preservação da verdade? Qual é a obrigação que tem para com a preservação do nome da instituição? Nos arquivos, a questão da memória coloca-se com muita força. Os arquivos conservam informação que nos ajudam a reler a história, por vezes, mas também a confirmar a bondade da história ou a eventual maldade da história. E, por isso, a possibilidade de aceder à informação política, empresarial, sociológica, religiosa, é uma ferramenta, uma arma fortíssima para podermos, como dizia o professor Braga da Cruz há bocadinho, enquanto comunidades, perceber quais são as identidades às quais pertencemos, as identidades que têm força e das quais vimos. Por isso é que este esforço da CUF é tão impressionante. Recolher informação, não só para ficar guardada, mas para que possa ser usada e para que possa ser bem usada, com a interpretação certa, com pessoas como o professor Álvaro Ferreira da Silva, que tratam adequadamente a informação. Este caso de Boston, como dizia, é um caso muito extremo, não é? Mas em casos empresariais, familiares, esta questão da memória da informação guardada e de como é que esta memória pode ser usada para fazer jus à verdade e ao futuro é muito interessante e problematizante do ponto de vista ético. Certo, eu penso que, em alguns casos, é de facto um caso extremo, todos os arquivos privados defrontam-se sempre, arquivos privados, quer de famílias, quer de instituições, sejam elas empresariais ou não, defrontam-se sempre com esta situação. Ou seja, qualquer organização, o próprio Estado, pretende sempre mostrar a melhor face para o futuro. Quando esses acontecimentos têm décadas, acho que se dissipa muito da carga negativa relativamente a aspectos que foram temas de intervenção de uma família, de uma instituição, de uma organização ou de uma pessoa. De facto, quando o espaço temporal é reduzido, e eu não sei se concordam comigo, os cuidados de preservação, e por isso é que arquivos privados, arquivos empresariais, de alguma forma eu percebo também o modo como as próprias instituições olham, ou as pessoas olham para esse tipo de arquivos. Porque, de facto, é necessário sigilo, por um lado, alguma cautela na forma como os arquivos são disponibilizados e alguma dimensão temporal. Porque o tempo acaba por esbater todos os comportamentos. E, aliás, comportamentos que, numa determinada época, podem surgir como mais vulneráveis à crítica, noutra época acabam por ser comportamentos perfeitamente naturais. E estou a falar quer de instituições,
quer pessoas, mas não sei se gostavam de... Eu estou muito de acordo consigo e acho que o problema levantado pelo Padre Francisco Mota é de grande importância, que é saber qual é o período de reserva de documentos que deve vigorar num arquivo. Os americanos são um bocadinho facilitistas e ao fim de 25 anos está tudo cá fora, as coisas do Pentágono são consultáveis e tal. Eu prefiro o modelo do Arquivo do Vaticano, que espera muito tempo e vai abrindo à medida que acha que o tempo permite a revelação de documentos. Nós, em Portugal, temos um período de reserva, se a memória não falha, de 50 anos, não é? Já baixou. Já baixou. Às vezes há que introduzir subcritérios, se a pessoa está viva, se não está, mas que é preciso ter cuidado, eu estou inteiramente de acordo. E mais, no caso empresarial, nós temos o problema dos segredos industriais, segredos empresariais, que não podem ser tornados públicos nem revelados dentro de um prazo muito próximo, pois a evolução tecnológica encarrega-se de diminuir a importância desses segredos. Mas é uma questão muito importante na organização dos arquivos e na credibilização dos arquivos. Se me permitem, eu talvez completasse com mais 2 ou 3 pontos. Primeiro, relativamente às questões éticas, hoje há códigos, o Código do Arquivista, o Código Profissional de Informação, com um conjunto de regras muito claras sobre aquilo que deve ser feito a este nível. Por outro lado, há uma garantia na legislação nacional de que os aspectos ligados ao tempo e ao respeito pelos dados sensíveis, digamos assim, sobre os indivíduos e a sua atuação no tempo, no contexto em que os documentos são produzidos, bem como agora com a legislação mais recente relativamente aos dados pessoais e à sua proteção, temos hoje fórmulas legais que permitem exatamente salvaguardar aquilo que poderiam ser zonas de risco. Há que ficar tranquilo desse ponto de vista. Além do mais, quando há tratamento da informação, tecnicamente, isso deve ser expresso, se há documentos que têm reserva ou que devem ter algum tipo de reserva, deve ficar logo expresso, digamos, na descrição que é realizada. E que é difundida, o que significa que qualquer cidadão sabe que há ali limitações de X tempo associado. Por outro lado ainda, há aspectos que se prendem com este tipo de informação que têm vindo cada vez mais a ser protegidos e quando se fazem, imaginamos, contratos, imaginamos que há uma situação de depósito num arquivo ou de uma doação num arquivo municipal ou num outro arquivo público relativamente à documentação de âmbito empresarial ou familiar. Estas situações podem ainda ser objeto de algumas negociações para algum nível de proteção associado. O professor estava há bocadinho a salientar e bem as questões de segredo associadas às questões industriais ou comerciais. É sempre possível, digamos ali, ajustar alguns aspectos desse ponto de vista. Muito bem. Eu gostava de voltar novamente à Brutéria. A Brutéria é um espaço cultural e vamos deixar, mas os arquivos também são um espaço cultural. Vamos voltar aos arquivos como espaço cultural seguidamente, mas a Brutéria como espaço cultural, e estamos aqui a falar para uma audiência, enfim, de pessoas que estão espalhadas por todo o país, quiçá fora de Portugal, quando vierem a Lisboa, aqui perto da Igreja de São Roque, o que é que podem encontrar na Brutéria como espaço cultural? Em termos de atividades, de eventos, gostaria também que nos desse algum testemunho relativamente a este aspecto. Desde o princípio, o que nós percebemos é que se queremos que a tradição da qual nascemos, que aquilo que é o nosso arquivo identitário, tenha algum impacto no que é a vida do mundo hoje em dia, percebemos que não é mais possível abordar a vida da cultura de uma perspectiva que seja unidimensional. Para um espaço cultural como este, que está neste sítio da cidade, não basta ser um centro de investigação, não basta ser uma galeria de arte, não basta ser um espaço de conferências.
O que a Brutéria tem de distintivo, o que traz de distintivo na sua abordagem à cultura, é o desejo de tratar todos os temas que aborda de uma perspectiva que é múltipla. Tem sido uma preocupação nossa, por exemplo, perceber como é que a nova organização da cidade tem impacto na vida das pessoas que nela habitam, sobretudo dos mais pobres. Isto tem-nos permitido, por exemplo, ter exposições na nossa galeria sobre temas de arquitetura urbana, ter conferências aqui nestas salas com ateliês de arquitetura paisagista para perceber como é que a criação de espaços verdes permite que a cidade seja fruída por famílias jovens, dando-lhes espaço para criarem as suas famílias aqui. Temos organizado, a propósito da nossa biblioteca, temos preparado a propósito da nossa biblioteca um conjunto de ações que ajudam a perceber como é que o livro construiu o imaginário urbano da cidade por causa da ideia da viagem e da visita a uma terra diferente da sua. E a Brutéria, o que pretende ser é isto, é um espaço onde muitas linguagens se juntam a propósito do mesmo tema e que abre, em relação a cada tema, abordagens que são múltiplas. Para isto ajuda muito ter uma casa tão bonita quanto esta. É um privilégio que a Santa Casa Misericórdia de Lisboa, quando foi à procura de um parceiro cultural para este espaço, tenha vindo à procura da Companhia de Jesus. Para nós é muito importante. É importante também que se perceba que este palácio magnificamente restaurado, isto é uma das primeiras edificações desta zona da cidade, tem origem ainda no século XVI, depois de uma série de grandes reabilitações até esta versão que agora conhecemos, que vem de meados do século XIX. Mas sendo um palácio histórico, é muito importante para nós que a casa seja habitada de uma forma que é chocantemente contemporânea. E por isso as peças de arte que temos espalhadas por esta casa e que constituem a coleção permanente da casa são todas peças de artistas contemporâneos, na sua maioria artistas portugueses. Todo o mobiliário é muito contemporâneo e ajuda a perceber que estes tetos magníficos e que as organizações magníficas desta casa podem encontrar uma espécie de counterpart em termos de equipamento e de mobiliário. Está aqui uma relação entre conforto e desconforto permanente para as pessoas que nos visitam. Que parte desta consciência de que toda a nossa erudição que nasce do texto tem que ser transmissível para quem nos visita como visita uma casa. E por isso todo o nosso trabalho de estudo, de investigação, de escrita, tem uma expressão que é estética e que é relacional na maneira como as pessoas são recebidas de boas-vindas nesta casa, mas que é também dialogal na forma como aquilo que aprendemos é traduzido em conferências e em cursos e em seminários de investigação. Portanto, isso é aquilo que a Brutéria pretende fazer com este grande desejo de ter boas visitas. O ano passado, apesar da pandemia e apesar de só termos aberto portas no final de janeiro, recebemos cerca de 18 mil visitantes durante o ano. É muito bom ver esta casa a ser reconhecida como um sítio não só de portas abertas, mas onde as pessoas se sentem bem-vindas, onde desejam voltar, onde têm gosto de voltar, porque se sentem intelectualmente desafiadas, mas onde se sentem também esteticamente recebidas, acolhidas. Não é? Pronto, isso é o trabalho que aqui temos muito gosto de fazer. Muito bem. Todos estão, naturalmente, espero que concorde comigo, estão convidados para vir à Brutéria, um espaço magnífico, que tem sido retraído, como tantos outros, à disponibilidade de utilização no último ano, mas que esperamos nós, nos próximos meses, possa ser fruído. Aliás, a partir de dia 21 de abril, creio eu, 23 de abril, possa ser fruído por todos que visitam esta cidade. E eu gostava de apelar para uma última palavra, enfim, uma última intervenção relativamente a este tema. Com que é que gostariam, ou colocado de outra forma, quais os vossos desejos para os arquivos privados manifestados aqui, neste espaço e nesta ocasião? Professor Braga da Cruz. Olha, eu gostava muito que a publicação deste livro, destes livros, quer o que se ocupa do arquivo, quer o que se ocupa da arquitetura, fossem um estímulo
para outras instituições congêneres perceberem que podem fazer o mesmo. Porque a preservação deste arquivo, volto a dizer, é verdadeiramente exemplar. E, portanto, é um exemplo a reproduzir. E o meu desejo é este, é que este livro ajude muitas outras instituições empresariais a perceber que podem fazer o mesmo e que é muito importante que façam o mesmo. Da nossa parte, subscrevemos este desejo, obviamente, e gostava de deixar uma mensagem que desde lá terá todo o gosto, digamos assim, de acompanhar essa salvaguarda e valorização destes arquivos privados, com a vantagem de podermos usufruir todos nós do resultado, digamos assim, desse trabalho e desse investimento também da parte das organizações que têm estes arquivos. Muito bem. Muito obrigado, professor Manuel Varga da Cruz, Dr. Pedro Penteado, Padre Francisco Mota, não apenas pela sua intervenção, por nos ter acolhido, e naturalmente uma palavra final à Fundação Amélia de Mel, seu presidente, Dr. Vasco de Mel, por terem promovido este encontro, por estarem a promover este evento, ou este conjunto de eventos sobre a comemoração do nascimento, dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva, que no fundo marca, de facto, um legado empresarial único para a história económica e empresarial do nosso país. Muito obrigado. Em nome da Fundação Amélia de Mel, obrigada a todos os que nos acompanharam ao longo desta emissão. Na próxima semana há mais uma iniciativa no âmbito dos 150 anos do nascimento de Alfredo da Silva. A conferência O Futuro da Medicina e Temas Centrais de Vida, Envelhecimento, Estilos de Vida, Ética, acontece na terça-feira no grande auditório da Reitoria da Universidade Nova de Lisboa, a partir das 14h30 da tarde. Terá, naturalmente, transmissão online. Da nossa parte é tudo. Até uma próxima oportunidade.